Olá, tudo bem aí? Bom, hoje vou falar um pouco sobre teoria geral do direito. Teoria geral do direito, né, que a gente conhece. Então, a primeira questão que a gente tem que falar quando vai falar sobre teoria geral do direito é responder a pergunta: como é que nasce o direito? O direito que a gente conhece, né? Então, o direito nasce, a história da estruturação do direito, ele nasce com a estruturação do sistema capitalista. No regime feudal, né, o direito era um direito do senhor feudal. Então havia diversos direitos, direito não escrito, que era a regratura do senhor feudal, que impunha sobre os seus servos e tal, e as pessoas que estavam sob as asas de controle dele, o seu próprio direito. Então, feudalismo aí, digamos, 1000 anos aí da história europeia, passou desse jeito. Então, direito, em geral, direito penal, né, estipulação de o que você podia ou não podia fazer, quais os castigos e tal, né, e uma lógica meio brutal, né. Exemplo, o senhor feudal não gostava de alguém, tal, mandava esquadrinhar a vida do cidadão, não gostou de alguma coisa, já mandava matar. E por métodos, evidentemente, intoleráveis, né. Então, o direito penal do medievo e tal, mesmo da igreja, a igreja controlava as coisas, é um direito bruto. Direito bruto. Por exemplo, alguns tipos de castigos, né, que eram aplicados. O Michel de Foucault ali faz aquele livro Vigiar e Punir, alguns exemplos de penas aplicadas, né. Exemplo, amarra as duas pernas do caboclo, amarra os braços ali em 4 cavalos. E aí dá chicotadas nos cavalos para que eles arranquem, desmembrem o cidadão. E toda a população lá olhando, né? Oh, bacana! Esse tipo de pena que se aplicava, né? Um outro tipo de pena, por exemplo, que era aplicado para os desafetos, é colocar o cara dentro de um boi de ferro e tacar fogo embaixo, né? Imagina, o cara vai cozinhando dentro daquele negócio lá. Esse é o tipo de direito penal que existia. E do qual, felizmente, a civilização, o processo civilizatório, quer se libertar disso, né? Quer se libertar, não consegue. Né? A gente vê absurdos penais aí acontecendo, no Brasil especialmente, né? As pessoas, por exemplo, por ódio, se contentam em mandar as pessoas para a prisão. Como se a prisão resolvesse alguma coisa, né? Eu não vou entrar nem nessa questão aí, porque eu acho que o Brasil está vivendo uma síndrome de ódio e racionalidade absurda. A pessoa não se indaga o que significa a prisão, por que a gente deve mandar alguém para a prisão, etc. Né? E, inclusive, o direito está totalmente contaminado, o direito penal. Mas eu não quero falar de direito penal, eu estou falando aqui sobre a história do direito. Como é que o direito nasce, né? Então, da forma como a gente entende o direito, ele nasce com a mudança do feudalismo para a situação das formações dos estados nacionais. Quem quer o direito são os reis. Os reis. E, principalmente, não são os reis. Quem quer o direito é a camada que começa a controlar os estados, que é a burguesia. O direito, qual nós conhecemos hoje, é um direito burguês. Né? Nasce, fundamentalmente, com o Código Civil Napoleônico. É o Napoleão, a burguesia que está em torno do Napoleão, impõe um Código Civil. Esse código é o código da burguesia, né? Então, veja bem, como é que é estruturado esse direito? Os estados nacionais e a burguesia nascente, né? Quer dizer, o que são os burgueses? São aqueles que vêm dos burgos, são os comerciantes. Os comerciantes querem um direito que eles assegure os seus próprios benefícios, né? A sua própria lógica, né? E qual que é a lógica burguesa? É a lógica da propriedade. Eles querem um direito que assegure a sua própria propriedade. Os direitos de propriedade têm que ser garantidos. Bom, esses direitos de garantia de propriedade são impostos sobre a população. Então, no sistema feudal, você tem o senhor feudal e você tem aquelas pessoas que vivem sob o senhor feudal. Essas pessoas são expulsas das suas terras, em que elas viviam lá sempre,
porque o senhor feudal não quer mais aqueles caboclos lá, ele quer trabalho assalariado. Veja bem, o senhor feudal quer dinheiro, porque a mulher do senhor feudal, por exemplo, quer comprar as sedas que vêm importadas, ela acha muito bonito aquilo lá e tal, quer comprar, ela quer dinheiro. Chega, marido, senhor feudal, me arruma dinheiro aí. Aí o senhor feudal, ué, eu só tenho um porquinho que eu... Acabou que trabalha as minhas terras aí, que é o servo, trouxe aí, eu recebi. Não, eu quero dinheiro para comprar seda. Então, esse processo vai acontecendo no sistema feudal, e aí, de repente, a demanda por dinheiro faz com que nasçam os estados nacionais, e também é necessário que apareça um direito que legitime aquelas pessoas que estão nos burgos a respeito da propriedade, circulação monetária e tal. Tem uma série de questões aí. Talvez até se fosse para fazer ministrar um curso aí sobre história do surgimento do direito e capitalismo, que estão ligados, o capitalismo e o direito, o surgimento de um com o outro está ligado. Ah, mas e essa questão do direito romano? Então veja bem, quando a burguesia assume o poder e tal, a primeira questão que vai se tornar emergente é a conformação da criação de faculdades de direito. A formação da profissão de advogado que tinha morrido, né? Porque você tem na cultura romana, você tem a conformação dos advogados como oradores. Isso desaparece no feudalismo, não é necessário mais, né? Ela começa a surgir na conformação dos Estados Nacionais e aparece a profissão de advogados. Advogado. E qual que é a função do advogado? A função primeiro é redigir contratos, porque você vai estipular quais são cláusulas e deveres e tal. Então aparece a conformação da profissão do advogado e a geração das primeiras universidades que formam advogados. Então, o capitalismo está junto com o direito. Ele um nasce em função do outro. Bom, então vai a conformação do direito comum e aparece a necessidade de se redigir os contratos e estipular de que maneira que as coisas vão se comportar, né? Os Estados nacionais, o Estado germânico, por exemplo, tal, impõem a criação de leis que rejam os contratos entre as partes. Veja, o direito comum, que é entre as partes, né, ele se baseia nessa ideia de que você precisa redigir, estipular as relações mercantis, especialmente em forma de contrato. Por isso o direito tem a ver com dinheiro. 90% do direito comum tem a ver com respeito de dinheiro. Propriedade, você vai transmitir propriedade e tal, né? Propriedade, dinheiros, compra, venda, é isso que é o direito comum. Então, veja lá que interessante. Nasce esse direito burguês, o cara que tenta estruturar os fundamentos do direito burguês tal é Kelsen, né? O Kelsen tenta criar uma lógica positiva, né, contratual, que rege, as partes são regidas pelo contrato. Aí ele toma, por exemplo, a autonomia da vontade das partes. De onde que surge esse troço aí? Lembra do Hegel? Hegel, autonomia da vontade das partes. Eu, sujeito, tenho vontade sobre as coisas, me aproprio das coisas, né? Isso é direito comum. Aí, quando aconteceu a Revolução Russa, em 1917, logo aqueles que eram juristas, eles têm um problema de articular daí, por exemplo, um direito diferente, um direito marxista, por exemplo. E aí, então, esses caras começam a se indagar, puxa, mas o que é o direito comum? E eles percebem o direito comum e o direito burguês. É preciso reestruturar o direito, então, com outras bases. Aí começa a perceber o seguinte, o direito de compra e venda é um direito burguês. A lógica da compra e venda, por meio de contrato, estipula uma lógica burguesa, né? Então, o que se tem que fazer? Um direito marxista diferente. Bom, daí um dos grandes pensadores russos sobre esse problema é o Pachucanes, Teoria Geral do Direito e Marxismo. Pachucanes desmembra, por exemplo, toda a lógica burguesa em torno das relações de compra e venda. Por exemplo, por que razão se defende a liberdade das pessoas? Porque você não é livre das cadeias. Você não está na prisão. É a liberdade de comércio. Você tem que ser livre para poder comprar e vender as coisas. Você não pode ser escravo, porque escravo não compra as coisas. Então, você é livre para poder comprar e vender.
Então as relações de comércio estão embutidas na lógica do direito comum. Isso Pachucanes percebe, né? Então a lógica da propriedade vem as questões de apropriação, lembra? Hegel de novo, né? Ó, voltando a Hegel de novo. Você se apropria das coisas e você tem que respeitar as coisas que foram apropriadas pelos outros, né? Porque, veja bem, quem te falou que eu tenho que respeitar a propriedade do outro? Só respeito porque eu acabei assimilando a lógica burguesa. Então a pessoa, por exemplo, tem tantos alqueires de terra que ele não consegue nem andar naquela terra, de tão grande que é. Como é que... Por que eu tenho que respeitar essa terra dele? Terra... Para que serve terra, por exemplo? Terra não plantada, né? Por que os outros têm que respeitar aquela terra? É o que se pergunta, né? Ah, quem faz o respeito é o Estado que garante a terra para o seu proprietário. Então essa é a lógica burguesa. Só que a pergunta é, esta lógica ela é impositiva, ela é necessária, ela é absoluta? Isso vai Pachucanes perguntar, né? Então, o respeito à propriedade, aos direitos de propriedade, é que começam a ser colocados em questão por Pachucanes, né? Depois também, essa é a razão pela qual a propriedade imobiliária, imóvel principalmente, precisa estar registrada, porque quem garante os direitos de propriedade é o Estado. Se o Estado não garantisse o direito de propriedade, todo mundo tinha que andar no Far West, né? Cada um com pistola na mão, qualquer um que mexer nas minhas coisas, eu já desço bala, né? Esta é a lógica que fez as eleições nossas aí, né? O pessoal acha que se o caboclo entrar na minha porteira, na minha fazenda, eu já mando chumbo. Só que é um retrocesso a fases até anteriores à própria lógica estatal burguesa. É a destruição do Estado, porque se nós voltarmos à época do Far West, bom, pelo jeito é isso que está se querendo fazer voltar. O Estado é burguês em sua essência porque ele articula o direito como direito da burguesia, né? O problema de tudo isso é que você passa a achar que é natural que as coisas sejam assim. É natural o direito de compra e venda. É natural o direito da burguesia. É natural o direito que as pessoas têm, por exemplo, de serem arquimilionárias. Ah, por que a pessoa é arquimilionária? Bom, porque ganhou de herança. Você não se pergunta se aquele direito de herança é natural ou não. Não, é um direito da burguesia. Por que razão as pessoas têm que nascer desiguais? Você acha, mas é natural. Não é natural. Faz parte de uma lógica que nos foi imposta. As pessoas nascem desiguais, com oportunidades desiguais. Tem pessoas que nascem e não precisam trabalhar para sobreviver. Nunca vão precisar. Porque a quantidade de dinheiro que receberam de herança é tão grande que nem ladrão consegue dar conta, né? Agora, qual que é o problema, então? De você achar que o direito que você conhece é um direito natural e que ele é bom e que ele faz parte das coisas como são. Não. Este é o problema. Então não se trata de doutrinação aqui, trata-se de abrir a percepção. Pessoa que daí começa a analisar as coisas, lê o livro do Machucanes, por exemplo, começa a perguntar, ué, mas as coisas, de fato, tem que ser assim? Talvez não. E é aí que está o problema, né? Beleza? Um abraço.